Mais do que um indivíduo, uma sociedade inteira precisa ir ao divã, precisa ser psicanalizada. Neste vídeo, pretendo exatamente debater essa questão de uma possível psicanálise da sociedade contemporânea. Na verdade, o meu discurso se baseia particularmente em um teórico da psicanálise chamado Erich Fromm, que escreveu o livro com o título do próprio programa, que é o título Psicanálise da Sociedade Contemporânea. Neste livro que continua atual, ele analisa a enfermidade coletiva, analisa o quanto uma sociedade de massa pode levar as pessoas a doenças mentais, a loucura, a esquizofrenia, a depressões recorrentes, a síndromes modernas. Agora, o que existe de original neste livro do Erich Fromm é que ele mostra que grande parte desse adoecimento está vinculado ao nosso estilo de vida. Mais do que uma questão, física, mais do que uma questão ligada a hormônios, neurônios, está ligado à maneira que nós estruturamos as nossas relações sociais. O que é dito no livro é que muitas dessas relações nem mesmo podem ser consideradas humanas. Ele usa um termo, um termo interessante. Ele diz que há uma espécie de atomismo. A sociedade encontra-se atomizada, tomando como metáfora um átomo indivíduos separado. Nesse sentido, os homens modernos estão separados, estão distantes, não cooperam de forma solidária ou fraterna, estão imbuídos numa competição ácida, em tentar vencer o máximo de oponentes, de inimigos. Os próprios semelhantes não são pensados como semelhantes, mas sim como adversários. Essa sociedade de massa, ela vai se constituir particularmente a partir do século XIX e se fortalecer no século XX, com o processo de internacionalização do capital, quando as grandes corporações acabam por ultrapassar as suas barreiras nacionais e começam a colonizar, no sentido mercadológico, outras nações. E é lógico que a mesma configuração que nós encontramos, na sociedade norte-americana, podemos encontrar em muitas partes do mundo que sofrem basicamente essa influência capitalista, consumista. Quando o Erich Fromm escreveu o livro Psicanálise da Sociedade Contemporânea, este livro significou um grande golpe à imagem, de país modelar que os Estados Unidos da América queria sustentar. O que Fromm mostrou era o oposto disso, uma sociedade totalmente adoecida, uma sociedade que não conseguia desenvolver o seu verdadeiro potencial criativo e humano. Esta é uma coisa que ele destaca no livro em questão. Ele diz que uma sociedade sadia é aquela que possibilita, que faculta aos indivíduos explorarem ao máximo a sua potência individual, mas ao mesmo tempo da condição desses indivíduos criarem vínculos fraternos, solidários, para crescerem num sentido cooperativo. Numa sociedade doentia,
nós temos o oposto, né, desse aspecto cooperativo. Nós temos a luta ácida pelos melhores lugares. Nós temos o desejo de competição, né, cada vez mais predatório. E isso vai gerando, né, essa atomização que me referi. Os homens vão ficando isolados, estão cada vez mais distantes de seus semelhantes. Por quê? Porque só pensam em seu umbigo, como se diz vulgarmente. Ou seja, só pensam a partir do seu individualismo doentio, desse egoísmo patológico. Entendam que é lógico que o sujeito, o indivíduo, ele precisa pensar na sua própria vida, ele não pode viver só em função da sociedade, do coletivo. Mas quando o sujeito exacerba esse individualismo, esse exacerbar leva o sujeito a se tornar um verdadeiro inimigo da vida social. É o que, infelizmente, temos percebido. As pessoas estão cada vez mais em silêncio, né? Num estado de ovalização, como se estivessem fechados num ovo, como se estivessem ostralizadas, fechadas numa ostra, e não conseguem cooperar, não conseguem vislumbrar uma sociedade propriamente mais humana. Um outro conceito importante abordado neste livro é o conceito de conformidade de autômato. Autômato significa, em outros termos, um robô, uma máquina. Nesse conceito, ele está tentando mostrar que os homens têm abdicado de sua humanidade, têm se tornado cada vez mais um mero robô das sociedades de massa. Só pensa em consumir e, ao mesmo tempo, a sua própria vida é consumida para que ele possa consumir cada vez mais. Essa ideia, né, de conformidade é uma ideia muito fecunda, porque, na verdade, revela o processo em que o sujeito vai perdendo a sua verdadeira individuação. Vai se tornando individualista, no sentido mais negativo, pensando só em si, e vai perdendo a sua individualidade, porque é obrigado a pensar como a massa. Pensa apenas aquilo que a massa pensa. Está disposto a buscar só os objetivos impostos, colocados pela sociedade de consumo, pela sociedade de massa. Vocês já ouviram falar de pessoas que ficam horas, dias até, né, para comprarem um aparelho tecnológico novo, um iPod, um celular, ou seja, né, as pessoas estão cada vez mais conformadas, presas a esse estilo que reduz tudo, né, a um verdadeiro shopping, a um lugar que só tem sentido a partir da compra, do lucro. É lógico que essa sociedade de consumo predatória, ela traz consequências muito negativas, como, por exemplo, a própria doença dentro do capitalismo passa a ser, na verdade, uma fonte de riqueza, e é onde jorra lucro. Por isso, a doença é melhor até do que a cura. Sabe-se que nos meios farmacêuticos, alguns remédios nem são desenvolvidos ou nem são apresentados ao público, porque é mais rentável a manutenção de uma determinada doença. Um remédio que iria aplacar ou mesmo curar uma patologia, talvez não seja rentável. Então percebam, né, como essa lógica de consumo, ela se torna cruel, se torna predatória, desumana. E isso se espalha para todo canto.
Nós temos as fake news, né? As mentiras que são produzidas até por agências, por profissionais. Os próprios profissionais só pensam no lucro. A arte é reduzida, né? A arte de consumo, uma arte rasa que não tem nada de profunda. Por isso, o que importa numa música, numa peça de teatro, num filme, não é propriamente a profundidade, o tema discutido com inteligência. Não, o que interessa é ele ser vendável, ser bonito, agradar esteticamente as massas. Notem que a partir de toda essa maneira de ser, os homens vão se tornando estranhos a si mesmos, vão adoecendo. Daí então Erich Fromm dizer tantas vezes no livro, né, que a sociedade moderna ela acaba por gerar as suas próprias doenças. O seu estilo de vida é um estilo que pressupõe um adoecimento quase que imediato, natural. Os homens vão mergulhando em um vazio cada vez maior, ficam trancados em seus apartamentos, ficam presos, né, na sua riqueza, muitas vezes material. Riqueza esta que não representa, né, a riqueza do grupo, a riqueza de uma sociedade. Eu digo sempre isso aos meus alunos aqui em São Paulo, quando eu passo de carro, por exemplo, perto do rio Tietê, me dá uma tristeza imensa. Um rio que deveria ser um rio, né, bonito, um rio para ser usufruído pelo grupo, virou um esgoto a céu aberto. É um rio que fede, é um rio que não é nem mais um rio propriamente vivo, mas apenas um esgoto. Isso tudo está ligado a essa maneira predatória de viver. É lógico que a sujeira do rio, a poluição, né, dos rios, dos mananciais, das fontes, estão intimamente ligados a esse desejo predatório de ficar rico, de se dar bem. Quantas empresas, e não são poucas as empresas estrangeiras, né, que se apropriaram daquilo que era nosso, destruíram, acabaram depredando tudo que era propriamente natural. Isso não é uma coisa só do brasileiro. É lógico que como uma nação colonizada, explorada, nós sofremos, né, muito mais do que outros grupos sociais. Mas podemos dizer que esse estilo predatório é universal hoje. É por isso que há um risco até mesmo da extinção da espécie humana. Isso deixou de ser uma coisa vinculada a um aspecto apocalíptico ou romanceado para ser uma verdade. O aquecimento global, o lixo, né, que se acumula e não temos aonde colocar esse lixo, inclusive lixo tóxico. Há algum tempo mandaram contêineres aqui para o Brasil, vindo da Inglaterra e de outras nações ricas, né, trazendo lixo hospitalar. Pagaram para despejar o lixo hospitalar, entre outros resíduos, né, aqui nas nações pobres, no Brasil, ou em outros países da América Latina. Então entendam, né, que esse processo de adoecimento grupal, coletivo, vai fazendo com que o ser humano vá se autodesconhecendo cada vez mais, vá perdendo, né, a sua essência colaborativa, a sua essência verdadeiramente solidária. E para invertermos isso,
No consultório eu trabalho muito isso com os meus pacientes. Para uma pessoa se curar, primeiro ele vai ter que vazar essa barreira, vai ter que sair desse muro construído pelas sociedades de consumo. O indivíduo deprimido, o indivíduo neurótico, é um indivíduo que inicialmente se separa do grupo. Eu sempre digo que o isolamento é o principal sintoma de todo distúrbio mental. Para curar-se, por isso, o ser humano precisa se humanizar, precisa ter relações humanas profundas. Mais vale um passeio num parque do que num shopping. Mais vale, né, ter contato com amigos, dar risada, se sentar para conversar, comer, beber algo em grupo, de que estar diante de uma TV que exibe sem parar séries. E isso tudo é um estilo, é algo que vai se cristalizando e nos levando cada vez mais a esse processo de atomização, como diz Fromm. Nós vamos criando esse isolamento, um isolamento que parece ser um meio até de proteção. Não quero nem ver o outro, porque o outro parece ser perigoso, parece ser uma ameaça. Vejam como esse estilo deletério, como esse estilo nos leva a um adoecimento crônico, a algo que vai lentamente tirando a nossa vitalidade relacional, a nossa vitalidade humana. E a consequência disso é você precisar, com o tempo, ir para o consultório do psicanalista, do psicólogo, parar em um hospital, porque o estresse vai te corroer, vai te enfraquecer no sentido humano. Você só vai pensar, né, em ganhar dinheiro e consumir. Esse é o esquema, né, montado para que você funcione. E para que você possa sair disso, a primeira coisa é ter um sentimento crítico. Criticar. Será que esse estilo de vida que você está adotando é o único estilo de vida válido? Será que tem te beneficiado? A sociedade tem te influenciado lentamente a se afastar da sua própria humanidade? Pense bem, essas são perguntas retóricas que deixarei no ar para que você possa entender melhor como uma sociedade enferma fabricará também indivíduos cada vez mais doentes. Eu agradeço a atenção de vocês todos, peço que vocês curtam o vídeo, divulguem. Por favor, divulguem o nosso canal, queremos atingir mais pessoas. Organicamente, estamos crescendo gradativamente, lentamente, né? Atingindo a meta de alcançar cada vez mais pessoas com as nossas mensagens. Um abraço e até a próxima vez.